jantar na tela da Band. Eu queria só entrar num assunto aqui. A gente não matou todo esse assunto ainda de treino, de mudança, de filosofia e tal. Mas eu queria só destacar daqui a pouco essa questão das mudanças nas datas dos jogos. Isso virou uma polêmica muito grande e a gente vai mostrar agora para você entender um pouco do que está acontecendo. Veja aí. A casa do futebol virou a casa da discórdia. Desde sábado à noite, quando tudo mudou numa canetada, de cima para baixo. A pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, por conta de jogadores convocados e da data FIFA que bateu às portas nesse calendário apertado, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu alterar os jogos da volta das semifinais da Copa do Brasil. Mas talvez tenha se esquecido de um pequeno detalhe: conversar com os mandantes dessas partidas. Mandantes definidos por sorteio. Datas pré-definidas também na sede da entidade no Rio de Janeiro. Foi aí que a celeuma, a rusga, a insatisfação tomou forma. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os 4 clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós. E aí ali a gente achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores ser convocados, porque nós também temos 4 jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Jogador de seleção todo clube quer ter em seu elenco. Dos 4 gigantes que disputam a Copa do Brasil, a maioria tem jogadores que serão convocados. Então, essa é a questão que Vasco e Corinthians não conseguem entender. Para atender o que pediram Galo e Rubro Negro, a Confederação Brasileira mudou 4 jogos do Campeonato Brasileiro para readequar os jogos da volta da Copa do Brasil. Assim, as partidas de volta da Copa do Brasil, que seriam nos dias 16 e 17, meio de semana, agora vão acontecer da seguinte forma: sábado, 19 de outubro, 18h30, Vasco e Atlético Mineiro. Domingo, 20 de outubro, 16 horas, Corinthians e Flamengo. As partidas dos times envolvidos na Copa do Brasil pelo Brasileirão foram para o meio de semana. Quarta, dia 16, São Paulo e Vasco. Fortaleza e Atlético Mineiro. Quinta, dia 17, Flamengo e Fluminense. Corinthians e Atlético Paranaense. Se eles têm problema com jogadores para jogar conosco na quarta-feira, por que eles querem jogar contra o Fluminense na quarta-feira? Por que então antecipou também o jogo do Brasileiro? Contra a canetada da CBF, a Justiça. Vasco da Gama e Corinthians se juntam no mesmo propósito. Os clubes entraram com uma ação no STJD pedindo que a CBF reveja essa mudança de data que aconteceu à revelia, sem o consentimento dos clubes mandantes das partidas da volta. As semifinais da Copa do Brasil nem começaram e já agitam os bastidores. O Vasco, em nota oficial, protocolou sua ação na segunda-feira, afirmando que a referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional. O Vasco aguarda e confia que a Justiça restabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17 de outubro. O Corinthians foi na mesma direção e hoje emitiu também sua nota oficial sobre o caso. Entre outras coisas, a nota do Corinthians confirma: em defesa dos princípios e para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal restabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. Estamos preocupados com a nossa logística, nós estamos em 3 competições. E agora, como é que fica? Quem vai se responsabilizar por isso? E outra, eles estão prejudicando nós mais de 3 vezes nisso.
Eu queria que eles explicassem para nós por que transferir de quarta para domingo e o jogo de domingo para quinta-feira. Qual a diferença nisso tudo? Ele está nos prejudicando 2, 3 vezes nesse sentido. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. Agora é esperar pela CBF. Será mesmo que ela vai voltar atrás nessa decisão? As semifinais da Copa do Brasil estão pegando fogo, e não só pela grandiosidade dos 4 clubes envolvidos na disputa. É um assunto delicado, mas vamos lá. O Atlético sugeriu que houvesse, junto à CBF, que houvesse alteração do jogo contra o Fortaleza. CBF, não temos data. Aí o Flamengo foi lá e meteu pressão. Aí nada do Flamengo. Com o pedido do Flamengo, a CBF foi lá e cedeu. Porque é o Flamengo, né? Aí o Vasco e o Corinthians estão metendo o pé, falando, não, tá quebrando o regulamento, nós não vamos aceitar. Foram pro STJD. Falei agora com uma pessoa do Atlético. E aí? Ele falou, STJD, irmão, cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai sair dali. Agora, se o juiz se basear no regulamento, as datas serão mantidas as anteriores. É esperar para ver. Agora vamos lá. Essa pica não é do Galo, do Flamengo, do Vasco ou do Corinthians, é da CBF que se auto-sabota. Porque quando ela mantém 90 dias para a disputa de um campeonato que paga 5 milhões para o Cruzeiro e 5 milhões para o Atlético, ela espreme o calendário, porque em casos como esse aí, quando o calendário ficar mais apertado com Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, ela não tem o que fazer, porque ela queimou 3 meses o Campeonato Mineiro ou 2? 3 Eu nem meses. sei. 3 meses quase, né? De março. Então, a grande questão é essa aí. Aí você vai dizer, mas qual que é a alternativa? Cara, a alternativa é mudar os estaduais. Então, por que não vai mudar? Porque tem a mesadinha, a mesadinha que a CBF paga para as federações todo mês. Porque para manter um cabeça de bagre daquele na CBF, aí é presidente de federação. Aí estariam recebendo a mesadinha para manter o sujeito lá. Ninguém pensa, o jeito que, você enrolou a gente aí, com esse papo de Carlo Ancelotti aí, né? Uma zona, ninguém aguenta aquilo lá. Tem gente trabalhando, que tá de saco cheio daquilo lá, uma esculhambação, estaduais de 3 meses, pagando 5 milhões para Cruzeiro, 5 para Atlético e para Cruzeiro, uma esculhambação, espreme o calendário com essa merda de estadual aí, muda isso, cara. Muda isso. O que não pode é numa hora dessa você quebrar o regulamento, você vai beneficiar 2 e 2 vão se lascar. Só que tem um detalhe, tá? Lá em 2015 o Corinthians pediu alteração, porque tinha Paulinho, Renato Augusto, não sei mais quem, o William, convocado, e a CBF também mudou. Não, é só para lembrar que além disso que eu estava pedindo a palavra aqui, é que ainda teve aquela paralisação por causa do desastre lá no sul do país. Então, o calendário, além de ter minimizado... Ele está espremido por uma questão humana, né? Isso, ele foi espremido por uma questão humana. Tem que sempre lembrar isso. Aconteceu uma tragédia no sul do país que deu uma espremida, uma estrangulada. A gente estava lembrando aqui também, o Atlético tem atrasado 2 jogos, um jogo contra o Grêmio e um jogo contra o Atlético Paranaense. Tenta achar uma data. Pega o calendário aí e dá uma olhada em data. A solução para tudo isso, mas teria que ser pensada pelos grandes, era a minha, tá? Eu tô pensando e tentando dialogar com vocês. Era puxar as datas do segundo jogo para novembro, porque o outubro já está comprometido com 15, 17 dias parados por causa da data FIFA. Depois vem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores nas últimas 2 semanas. Então o outubro já está todo agarrado, como diz o mineiro. Está todo agarrado, está todo fechado. Então eu jogava a última data, o jogo de volta, para novembro e tentava articular um modo para fazer na primeira semana de novembro ou segunda semana de novembro esse segundo jogo, no meato dele do segundo jogo, e a grande decisão, o último jogo, para dezembro, numa data após o final do Campeonato Brasileiro. Eu estrangularia 2 times segurando as séries, mas eu tentaria resolver isso para os 2 lados. Eu não prejudico os atletas que estão jogando por suas seleções e não poderiam jogar no dia 16. Teria todo mundo com carga cheia para novembro e a final seria só no mês de dezembro. Eu sou um cara muito sensível às situações ocorridas, né? Durante o período das chuvas lá no sul, muito sensível mesmo. Que mexeu com todos nós. Com quem é sensível, né? Quem não tá nem aí. Mas eu reafirmo, estrangular a temporada com
3 meses de um campeonato rentável e desinteressante, isso precisa ser repensado. E sabe quando vai ficar muito gostoso? Quando a televisão disser, não queremos mais essa porcaria. Mas por que a televisão quer? Porque ainda dá audiência e porque eles pagam pouco. É desinteressante e não é rentável, pois não? Então, até em cima disso, cara, eu sinceramente, nesse caso específico, eu não consigo ter pena de ninguém. De verdade. Se o jogo fosse mantido na data ou se fosse adiado, eu não consigo ter pena de ninguém. Porque se os clubes pensassem minimamente no Campeonato Brasileiro ou no calendário do futebol brasileiro, eles não aceitariam do jeito que ele é hoje. Não aceitariam disputar 15 datas de um estadual, 20 datas de um estadual. E os clubes aceitam, eles são coniventes com isso. Então, sinceramente, eles que se explodam para mim nesse caso. Já que eles aceitam lá atrás a disputa dos estaduais da forma que é feita atualmente, então, parabéns. Isso é nada mais, nada menos do que reflexo das suas decisões. Então é por isso que eu não tenho pena alguma de Vasco e de Corinthians. Sinceramente, não consigo ter pena do Augusto, até porque o Augusto é um grandíssimo falastrão. Não consigo ter pena do Pedrinho. E se fosse o contrário, não teria do Atlético nem do Flamengo. Porque os clubes são coniventes com o que acontece hoje no nosso futebol. Eles tiveram a oportunidade, a faca e o queijo na mão para falar, ó, vamos fazer o seguinte, agora nós temos uma liga. E a partir de agora, o calendário é nosso. A CBF deu a chancela dela. A CBF disse que apoiaria a criação da liga. Os clubes não foram capazes de se unir para fazer uma liga que seria interessante para a gente. Uma liga boa e rentável, porque cada um deles pensa apenas no próprio umbigo. O Flamengo um pouco mais do que os outros. O Flamengo só pensa nele. O Rodolfo Landim faz uma gestão egoísta, uma gestão que só pensa nele. E por isso que toda vez que o Flamengo toma ferro, igual está tomando esse ano, eu fico muito feliz pela gestão que está lá. Cara, eu não tenho absolutamente nada contra a instituição, mas contra essa gestão eu tenho. Então é por isso que eu quero que esses caras sempre percam. Tô torcendo inclusive pro Corinthians na semifinal e que a final seja Atlético e Corinthians. Cara, eu acho que o Flamengo é gestão, assim, nesse sentido, me desculpa, só é mais declarada, que eles realmente defendem os interesses, porque o resto, de resto, eu não vejo ninguém indo numa linha tentando reunir, chamar os clubes. Acho que o Flamengo é só nesse sentido, mais escancarado mesmo, que deixa, os seus interesses. Todo mundo é assim no futebol brasileiro, essa que é a verdade. Esses clubes estão indo no STJD, por exemplo, por que no final do ano, cara, desse ano agora, os clubes não se sentam, ou falam, cara, tá na hora da gente parar de ser prejudicado pela CBF. Não, cara, cada um quer o seu. E imaginem só, essa situação das datas só não é pior, porque a dona CBF comete a indecência, data FIFA para. Mas Copa América, é só a gente lembrar o que aconteceu com o Flamengo e com o Atlético, o quanto foram prejudicados. Copa América segue tendo jogo, senão era muito pior. O valor, e é engraçado que no Regulamento Geral de Competições a gente tem uma cláusula que justamente trate que convocações não são motivo para que haja mudança de datas. Mas olha, se a data FIFA é uma data que não é para ter jogo, por que a gente tem essa cláusula? É porque justamente a CBF sabe que o calendário dela é insustentável. Então ela precisa ter uma cláusula que já prevê um problema de calendário para depois os clubes não irem atrás de um direito justo. Porque você perde 4 jogadores, de repente, numa convocação para uma partida importante, isso é uma perda técnica imensa. E aí você já tem no regulamento uma coisa prevista para caso aconteça um jogo numa data que não pode ter jogo. Então como é que você pode ter no regulamento uma coisa dessa? Uma cláusula que já te prejudica caso você tenha um time bom o suficiente para ter jogadores jogando pela seleção dos países deles. Olha aqui, deixa eu indicar para você aí, viu?